baby! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Vamos para mais uma correção da sua redação, tá? Primeiro, eu queria fazer uma análise do tema, que é a importância. Esse pincel tá um pouquinho gordo. A letra tá um pouquinho. Pronto. Aí. A importância da literacia familiar no Brasil. Primeiro, observa que o direcionamento do tema é diferente, né? Então, o tema aqui, ele está pedindo a importância, ou seja, o tema, ele irá querer de você os benefícios, ele irá querer de você as relevâncias, ele irá querer de você os impactos positivos, ok? Então, quando estamos falando sobre literacia familiar, estamos falando sobre o ato de ler na infância. Então, quando eu falo sobre literacia familiar, eu estou falando sobre o ato de ler na infância, né? Com a participação da família, ok? Então, não basta apenas a criança, ela tá ali com o livrinho na mão, balbuciando algumas palavras. Ela precisa ter a participação ativa da família quanto a isso, tá? E, óbvio, o tema, ele pede, né, que venha se passar, né, toda a discussão voltada para o Brasil, tá? Sara, o que é que eu faço quando o tema for a importância? Ó, existem basicamente 3 opções, né, que você pode fazer. A primeira opção é, desde a sua tese, você colocar a importância 1 e a importância 2. Essa é a primeira opção. Em vez de você colocar negligência governamental e ignorância social, você vai colocar a importância 1, vamos supor, o desenvolvimento cognitivo, e importância 2, fomentação de laços familiares. Pronto. Então, D1, eu vou falar disso, D2 eu vou falar daquilo. Porém, a gente precisa ressaltar que não é falar o tempo inteiro sobre fomentação do laço familiar ou de desenvolvimento cognitivo, porque senão, quando chegar na proposta de intervenção, você não vai ter o que solucionar, já que não foi problematizado, né? Então, quando o direcionamento ele exigir essa importância, eu posso sim colocar na minha tese a importância, mas eu irei, no decorrer da minha argumentação, problematizá-la. Então, peraí, Sara, a literacia familiar ela é importante para o desenvolvimento cognitivo, mas por que ela não é consolidada? Aí eu venho com a negligência estatal, aí eu venho com a formação familiar. Então, eu desdobro o meu argumento, tá? Então, vamos escrever, que às vezes fica mais fácil. Vamos supor que na tese 1, eu fale sobre desenvolvimento cognitivo. Ok? Tese 1, desenvolvimento cognitivo. Então, eu vou dizer que a literacia familiar é importante porque exercita o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Aí eu venho, ó. Entretanto, apesar dessa importância, nota-se que essa prática não é consolidada no Brasil,
uma vez que a ausência de políticas públicas eficazes impedem que a impedem que haja, né, a instrução necessária para a realização dela dentro das residências brasileiras. Olha, então eu apresento, óbvio, o desenvolvimento cognitivo, a importância na minha tese, no meu tópico frasal, mas a minha argumentação ela continua sendo problematizada, ok? Segunda opção que eu tenho é, na minha tese, apresentar os desafios e no fechamento de cada parágrafo apresentar importância. Essa é a mais, vamos dizer assim, que se adeque ao seu projeto de texto, tá? Então eu não mudo muita coisa, eu mudo apenas como eu finalizo a minha argumentação, ok? Então, eu coloco lá, ó, dessa forma, argumentei, coloquei o repertório, nanana, aí eu venho, ponto. Dessa forma, né, nota-se que essa prática precisa ser fomentada, uma vez que exercita o desenvolvimento cognitivo da criança, ponto. Acabei. Eu apresentei a minha importância, ok? Então, são essas duas possibilidades. Eu falei 3, né? Mas são 2. São essas 2 possibilidades, tá? Quando o direcionamento for importância. Quando o direcionamento for caminhos, Sarinha, a mesma coisa. Em vez de importância, você coloca caminhos aqui e vai ter a mesma coisa. A primeira tese você coloca caminhos, depois problematiza. Segunda tese, desafios e o fechamento apresenta o caminho, tá? Não muda nada, não. Aí, vamos lá. Sabendo disso, essa literacia familiar, ela já vem sendo valorizada, né, há bastante tempo, com alguns projetos, inclusive, né, do Itaú, tem o do MEC também, com o programa Conta Pra Mim, né, que lá na pandemia eu não aguentava mais escutar aquela propaganda, mãe, conta pra mim, né? Então, assim, essa prática é basicamente, lembra quando você era pequenininho, que sua mãe lia historinha para você, sua mãe, sua avó, sua tia, né? Eu lembro, por exemplo, da minha tia, ela vinha com aqueles 12 livros evangélicos, né, dos 12 personagens bíblicos, e ela lia para mim sempre quando ela podia, que era os domingos, né, quando ela ia lá para casa. Ela sempre lia esses livros para mim, né? Então, a literacia familiar, ela além de desenvolver a criatividade, né, o desenvolvimento cognitivo, a socialização, né, a fomentação de laços. Então, óbvio que existem alguns desafios, né? Por exemplo, na sua introdução, você colocou primeiro problema. Na sua introdução, você colocou a importância, mas olha como é que você fez. Com isso, percebe-se nessa a conjuntura sobre a importância da literacia familiar. Sobre dessa conjuntura, não é sobre a importância, né? É sobre a ausência de medidas que reflitam a importância da literacia familiar, tá? Era assim que você deveria ter feito. Porque quando eu relaciono literacia familiar com Djamila, é justamente essa ideia de invisibilidade. A importância da literacia familiar, ela não está sendo, né, levada, né, em conta, em consideração. Aí você vem, isso porque um cenário é fruto de uma má base lacunar, ó, ou seja, você está querendo dizer o quê? Que essa importância é fruto da má base lacunar ou a ausência dessa importância? Entendeu? Por isso que faltou você colocar sobre a ausência, né, da relevância acerca da importância, não, tá? Então, isso daqui vai afetar onde, Sarinha? Sua competência 3, né? Sua competência 3. E aí, outra coisa que você coloca aqui é a má base lacunar, tá? Só que aqui eu tenho um erro de construção, por quê?
Porque lacunar é lacuna. Lacuna. Então, é quando você tem lá uma parede e na parede tem um buraco, sabe? De fora a fora. Esse buraco é uma lacuna, né? Então, quando você coloca má base lacunar, é meio que uma redundância, porque esse má, né, ele já está fazendo referência a essa lacuna, né? Que a base ela não está sólida, que ela não está muito bem construída, tá? Então, má base familiar ou má base domiciliar, já que você colocou familiar ali, né? Domiciliar, tá? E o excesso de tecnologias. Eu não entendi, porque ao longo do texto tu botou tecnologia com letra maiúscula. Não entendi, tá? Mas é com letra minúscula, a não ser que inicie um período. O excesso de tecnologia, dessa forma, colaboram para tal situação. Aí, observe que o fechamento, né, ele prejudicou mais ainda a questão da tua C3 aqui, porque eu não sei se isso colabora para tal situação, que é a situação da importância, se é a situação da ausência da importância, né? Então, não basta apenas colocar o tema, eu preciso me posicionar sobre aquilo, tá? Ao longo do seu texto, você repetiu muito a conjunção dessa forma, né? Na sua introdução, no seu D1, no seu D2. Dessa forma, é uma conjunção conclusiva. Veja se você, né, lá no manual do conector, lá do curso que eu enviei, veja se você consegue, né, escolher algumas daquelas conjunções conclusivas para poder substituir dessa forma ao longo do seu texto, tá? Aí vamos lá. Diante desse cenário, observa que cenário tu colocou com crase, né? Mas é sem crase, tá bom? Você colocou com crase, mas o acento deveria vir para cá. Vale salientar que a base lacunar familiar, que a base lacunar familiar é crucial para a formação de indivíduos desde a infância sobre a leitura. Para o filósofo Immanuel Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. Nesse caso de Kant, homem é com letra maiúscula, porque ele está falando em relação a ser humano, tá? E não homem de gênero masculino. O homem é aquilo que a educação faz dele. Nesse viés, a frase de Kant se aplica nesse problema sobre a negligência da literatura nas famílias, pois com a inserção dela deveria... A inserção dela é o quê? Não entendi. Primeiro, você tem que me dizer. Vamos lá. A argumentação aqui, tá? Você colocou lá, argumento foi base familiar lacunar. Esse foi o seu argumento. Não mudei nem tirei nada. Perguntinha básica. Por que isso é um problema? Porque a base familiar, né, a lacuna na base familiar, ela é um problema, uma vez que, com a ausência de incentivos dos responsáveis acerca, né, de momentos literários com os infantes, né, impulsiona a desvalorização dessa prática tão importante para o desenvolvimento cognitivo. Olha como eu já coloquei a importância. Por mais que eu tenha apresentado os desafios, eu estou apresentando a importância, eu estou cumprindo com o direcionamento do meu texto, tá? Agora, como que ela é um problema? Como? Materialidade, né? Aí eu venho, né? Essa falta de encontros lá que eu falei. Aí coloco assim: conforme a alta demanda, né, de horas dedicadas ao trabalho e a negligência para com os momentos em família. Ponto, tá? Então, observa como eu desenvolvo, como eu justifico essa
essa base familiar lacunar, né? Não apenas digo que ela é um problema e acabou, não. Eu tenho que sustentar meu negócio. Sustenta teu negócio. Tu está falando que a família é um problema, eu quero que você me diga por que ela é um problema. Aí depois, no desenvolvimento 2, você coloca uso de tecnologia. Bora. Uso de tecnologia. Uso de tecnologia é um problema. Agora, a Moralice conseguiu abrir a porta do guarda-roupa. Agora eu quero saber por que é um problema e eu quero saber como é um problema, certo? Então, o uso de tecnologia é um problema porque você colocou lá nessa argumentação que as ferramentas tecnológicas acabam substituindo os momentos, né, literários em família, tá? Então, eu quero que você tente exemplificar para mim, né? Que momento, quando você chega aqui, ó, é, influência no meio digital em que as pessoas não cultivam a prática, né, da leitura ao preferirem aparelhos digitais, né? A exemplo do uso, né, de, de aparelhos eletrônicos para otimização de tempo, né? Por que essas pessoas elas preferem a tecnologia do que esse momento, né, literário em família? Porque a gente tem que lembrar, não é qualquer momento, né? A criança ela lê por si só. Não é uma criança de 2 anos, de um aninho, de meses ler por si só. Eu preciso de um responsável, eu preciso de uma avó, eu preciso de um tio, eu preciso de um avô. Quando a gente fala sobre literacia familiar, né, a gente tem que ter esse cuidado de estar sempre fazendo retomada para o eixo, né, domiciliar, para o resgate da família, né, para não apenas limitado a pai e mãe, né, mas familiares em geral, ok? Pois com a exceção dela, desde a infância, dessa forma será mais fácil a prática literária. Então, aqui eu tenho uma lacuna de C3, justamente porque você não consegue desenvolver de maneira execuível a sua argumentação. Moralize agora está pegando os brinquedos dela. Além disso, para o empresário Steve Jobs, a tecnologia muda o mundo. Lamente com a situação atual sobre a literacia domiciliar, nota-se essa influência no meio digital, em que as pessoas não cultivam a prática da, da leitura e preferirem os aparelhos digitais, dessa forma desestimulando o letramento no meio parental. Aqui essa sua argumentação você conseguiu sustentar bem melhor, 1000 vezes melhor do que o desenvolvimento 1. Em suma, cabe ao governo federal, responsável pelo bem-estar social, crie formas de mudar. Aqui é que lá. Aqui, nossa, aqui o bolo solou. O bolo tava crescendo, 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 crescendo. Tava lindo no forno. Veio com esse crie formas de mudar, o bolo solou. Crie formas de mudar não é ação. Não é ação. Você tem que ter muito cuidado com isso. Muito, 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 muito cuidado com isso. Eu quero uma ação concreta, uma ação execuível. Crie formas de mudar, não é ação. Eu quero uma forma antes dessa balela toda, né, de criar formas de medida, nananã. Eu quero que você me dê logo esse negócio de qual é. Então, bem-estar social, crie palestras feitas nas escolas, né, vírgula, por meio de profissionais capacitados da educação, abordando sobre os benefícios. Observa como agora eu tenho uma ação. Quando eu coloco, crie palestras, né? Vá lá no seu caderno de redação do curso, na parte de conclusão, tem alguns exemplos, né, de ações possíveis, de meios possíveis, para que você não faça mais isso. Por quê, Sara? Porque se eu não tenho ação, se a minha proposta de intervenção
Olha só o babado que vai ser isso aqui agora. Se a minha proposta de intervenção, ela não tem ação, eu não tenho proposta. Por mais que, né, eu tenha identificado aí, né, o agente, por mais que você tenha colocado detalhamento, por mais que você tenha colocado o meio, por mais que você tenha colocado finalidade, se eu não tenho ação, eu não tenho proposta de intervenção. E se eu não tenho proposta de intervenção, a minha competência 5 fica com 0. Ok? Então, neste caso aqui, competência 5 zerada. Zerada mesmo, não tem jeito. 2, 3, 4, 5. Competência 5 zerada. Competência 4, 200 pontos, apesar da repetição, foram repetições pontuais. Competência 3, 120 pontos. Deixa eu ver. Não, botou importância. Competência 3, 120 pontos. Competência 2, 160 pontos, pois não tornou o repertório produtivo. Competência 1, 120 pontos. Totalizando aí 240, 400, 600. Quero a reescrita da redação, já sabe, né? Reescrita da redação. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Um beijo, um cheiro e até.